Mas o teu dia a dia dentro da saúde é emocionante. Posso estar sendo otimista demais, né? Vai ter muitas mulheres que vão chegar e vão dizer, nossa, você tá louca, é difícil demais, eu competi com um homem e eu perdi, né? Mas não teve um dia, o tempo inteiro que eu morei aqui em Balsas, até quando eu saí para estudar, que eu não fosse na farmácia todos os dias. Bom, na verdade, eu já nasci no mundo empreendedor. Eu sou, assim, a minha mãe é extremamente empreendedora e se eu busco realmente na minha memória, já vem lá da minha avó, a mãe da minha mãe, quando você para pensar que eles saíram de uma cidadezinha bem pequenininha, que hoje ainda tem tipo 5, 6 mil habitantes, e a minha avó, sem nunca ter saído de lá, já colocou 9 filhos para estudar fora. Sem ela nunca ter saído desse lugar. Então ela já era comerciante, ela já era a farmacêutica do local, ela já era... Então assim, aí a minha mãe veio com isso da minha avó e do meu avô muito arraigado nela e eu já fui criada dentro de comércio, a farmácia é mais velha do que eu. Então eu já nasci lá dentro, né? E fui criada nesse mundo de empreendedorismo. Não tive outro mundo, não fui apresentada a outro mundo. Não chegou a conhecer? Não tive essa opção. Já. Todas as minhas memórias são dentro da farmácia, são desse corre-corre já de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, de hospital, de farmácia, de laboratório, já foi tudo dentro desse mundo aí, de saúde e de empreendedorismo. Mas elas te levavam para a farmácia? O tempo inteiro. Primeiro que quando eu nasci, a farmácia era na porta da nossa casa. A farmácia ficava sempre ali na rua Paulo Ramos e nós morávamos na casa que hoje está lá ainda em frente, que era uma casa de um tio meu. E eu nasci nessa casa, eu nasci ali na rua Paulo Ramos. Aí depois, já que a gente se mudou para a casa onde os meus pais moram até hoje. Então, era o tempo inteiro ali. E nessa época, diga-se de passagem, eu acho que só tinha a nossa farmácia e acredito que mais uma. Então, pelo fato da minha mãe morar de frente, era plantão 24 horas, né? Então, qualquer hora do dia, da noite, batia na porta e ia se atender lá. Tem lembrança dessa farmácia? De criança. Eu quebrei braço na porta da farmácia, levei tombo, aos 3, 4 anos de idade, correndo na calçada. Toda a minha história é ali. Eu não tenho história em outro lugar. De infância, minha história é toda lá. Não tem... Trabalhei em todos os setores da farmácia. Criança, quando se podia fazer isso, o maior cargo que eu achava era que o Banco do Brasil ali perto fechava o caixa da farmácia e eu levava o dinheiro para fazer o depósito. E esse era o meu maior cargo, foi quando eu cheguei assim ao máximo. Em criança, levava o dinheiro, entregava lá para a moça do banco para ela fazer o depósito da farmácia. Ali foi o meu cargo de chefia, tipo 9, 10 anos de idade. Aí quando eu puxo isso na memória, eu acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa. Muita gente perguntava, porque aí a mamãe também era sócia de um hospital. Então eu tentava assistir parto pelas brechinhas de vidro do centro cirúrgico. Eu era muito curiosa, né? Sempre fui. Mas quando perguntava o que você vai ser quando crescer, sempre foi farmacêutica. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, não. Sempre foi lá para dentro da farmácia mesmo, do laboratório, daquele mundo ali que eu vivia todos os dias. Eu ia para a escola e eu voltava. Mesmo já quando a gente passou a morar na outra casa, então eu ia para a escola, vinha a pé da escola para a farmácia para vir para casa com a mamãe. Mas não teve um dia, o tempo inteiro que eu morei aqui em Balsas, até quando eu saí para estudar, que eu não fosse na farmácia todos os dias. Batia cartão? Batia cartão. Muito bem. E como foi o começo da faculdade? Como foi passar nesse vestibular? Pois é, aí não passei de primeira para a farmácia. O primeiro vestibular eu não passei, eu fiz vestibular muito nova, com 16 anos, eu já tinha terminado o 3º ano. Aí então fica aí mais um ano, não faz nada, né? Eu queria farmácia, então não faz nada. Só tinha farmácia nessa época em São Luís, na universidade pública.
E aí, só no ano seguinte, eu fiz novamente. Aí só tinha vestibular também uma vez por ano naquela época, né? Então a gente ficava esperando o ano inteiro. Aí eu fiz no ano seguinte para a farmácia de novo, na pública, não passei. Aí já estava agoniada daquela vida de cursinho. Aí eu fiz administração. Aí falei, com administração dá para eu ir tocar a farmácia. Não vou fazer o laboratório, né? Eu não ia ter a parte técnica. E aí comecei a fazer o curso de administração. E depois de 2 anos, já na administração, foi que eu passei no vestibular para farmácia. Aí fui fazer farmácia. E a alegria de ver o nome lá? Nossa, aí sim é a hora que você sente que o sonho começa a se realizar, né? Assim, o vestibular e aquela fase de faculdade, era tudo assim muito o meu mundo. Eu lembro quando a gente começou a fazer as cadeiras já de análises clínicas, e aí um monte de coisa eu já sabia fazer. Meus colegas aprendendo, por exemplo, fazer punção venosa, eu já tirava sangue, eu já aplicava injeção. A parte de parasitologia, sempre muito curiosa, eu pedia já no laboratório, a mamãe achava alguma verminose no microscópio, já me mostrava, então nada daquilo era novidade, 100% para mim na faculdade, eu já tinha visto. Eu lembro que a parte de hemograma, na faculdade, que meus colegas, maior dificuldade para achar um leucócito, saber identificar, eu já fazia ele todo, sabia, já fazia contagem, ficava dando aula lá, você faz assim, você faz assado. Aquela parte ali já não era nem novidade para mim. A parte de farmácia comercial também, né, já era bem familiarizada com o nome de medicamento, principalmente, que é uma etapa dificílima na vida do acadêmico de farmácia. E eu já tinha essa familiaridade toda, né? Foi assim, a faculdade de farmácia, para mim, foi realmente uma especialização, porque eu já sabia mais ou menos o que eu queria, eu já tinha essa vivência do que eu queria, e ali eu fui me aperfeiçoando e com o objetivo do título, né, para fazer tudo dentro da legalidade. E aí, quando eu vim, a gente abriu a Farmavida e o Lab Vida, então eu não fui direto para dentro da Farmartins. Eu ainda fui para uma farmácia minha, né? Até porque a minha mãe ainda é muito ativa, né? Na atividade dela, eu não fui direto para o dela, fui para o meu. Aí, depois de um certo tempo, o Calil, meu irmão, também entrou no negócio, né? E aí nós abrimos a Farmartins Mais. Aí nós dois e a Farmartins Matriz ainda lá. E eu mais no laboratório, o Calil mais na farmácia e a mamãe na Farmartins. E aí só depois foi que nós unificamos as Farmartins e aí foi todo mundo para dentro agora e fica todo mundo junto lá dentro da farmácia. Então assim, já foi bem leve. E a gente nem entende muito ainda como sucessão, porque ela participa muito ainda. Então assim, ela, o Calil, a gente conversa muito sobre tudo, né? Sobre todos os negócios, ali é tudo meio que passado por todo mundo. Então ainda não sentimos sucessão. Na verdade, as pessoas hoje já se referenciam muito a gente, mas a gente ainda tem ela lá como referência. Apesar de que hoje ela fica muito mais com as netas, ela, né, curte o negócio agora. Mas a gente ainda tem essa referência, a gente ainda não sentiu, né, como sucessão. A gente está lá junto ainda com essa referência dela. Não que ela esteja tão dentro, mas a gente fica com aquela sensação, se eu precisar, ela está ali. Diferente do laboratório. O laboratório não, o laboratório, eu não tenho, ele está 100% na minha mão, né? Então, assim, quem faz compra, quem gerencia, quem acha que esse insight aqui tem que ser buscado com mais rapidez e tal, esse não, ele está todo dentro, ele está todo na minha mão já. Porque ela saiu já da bancada do laboratório, né, da parte técnica, então, e nós somos uma família de muitas farmacêuticas bioquímicas, então aí já tem primas, já tem muita gente nessa parte técnica, né, que trabalha, porque o laboratório ele te exige mais essa parte técnica, não só gerencial. A farmácia, ela é comércio, né, hoje ela exige muito mais da gente como empreendedor mesmo, como empresário, do que como farmacêutico, né? Para farmacêutica aí a gente tem já
outros farmacêuticos que vão fazer essa parte técnica da farmácia. E a gente fica mais na parte de empreendedor. E no laboratório não, a gente ainda faz de tudo. A parte técnica, a parte de empreendedorismo e tudo é com a gente. É uma farmácia local, onde a gente trabalha em família, numa cidade do interior. E a gente viu e enfrentou desafios como as chegadas das grandes redes, por exemplo, na nossa cidade. E a gente tem que se adequar e entrar na dança, né? Na parte de laboratório, a gente todos os dias, e dessa pandemia para cá, então, é que é desafio em cima de desafio, né? E aí tem dia, assim, pela mudança do mercado mesmo. Você olha um obstáculo e aí tu chega ali e diz, puxa vida, tem tanta regra para mim, parece que ali tá tão fácil, né? Do outro lado ali tá tão fácil, e para mim é um monte de empecilho, um monte de regra. Então, assim, a gente já teve que, pelos obstáculos que o mercado impõe, a gente já, nesses 44 anos de Farmartins, né, contando desde a minha mãe, a gente já se adequou muito. Dos meus 15, 16 anos, se eu não me engano, de formada, a gente já passou por N transformações. Olha, eu já estou te contando aqui de farmácia que a gente abriu, de farmácia que a gente unificou, de laboratório que a gente põe num lugar, põe no outro, corpo técnico de laboratório que a gente inicialmente achava que tinha que ser tudo junto, a coleta, o corpo técnico do laboratório, agora a gente já está achando que a gente vai montar, entendeu? É muita mudança, é o tempo inteiro em mudança. Farmácia, quando eu comecei, há uns dias atrás, farmácia era estritamente para vender remédio, não podia entrar nada e era uma briga com frisa de picolé, com não sei o quê, conselho que vinha em cima. Depois não, virou casa de saúde. Então eu não estou lá só para receber doente, eu estou lá para oferecer saúde. Então antes de você ficar doente, então a gente já entrou com a parte de suplementação toda, bem assim que pôde, né, unificar a suplementação na farmácia, a gente já entrou com essa parte, com toda essa parte preventiva, a parte de ambulatório, de aferir pressão, de aplicar injeção, isso aí tudo foram transformações que o mercado foi impondo. E olha que a gente sempre teve farmácia de farmacêutico, de famílias de farmacêuticos, e tiveram momentos em que a gente não podia fazer o nosso trabalho. A legislação já mudou tanto. Por exemplo, quando a minha mãe chegou à época que ela não podia aferir pressão de paciente na farmácia, porque a legislação proibia. Já na minha pouca experiência em comparação com a dela, a gente já foi proibido de fazer injetável, aí depois a gente já podia fazer injetável, podia fazer curativo, depois não podia mais fazer curativo dentro da farmácia. Aí agora vem essa história dos testes de Covid dentro de farmácia, e aí a gente tem esse conflito, né, do laboratório, porque a gente entende ainda que o melhor ambiente para exame é o laboratório, mas é uma realidade do mercado. Você tem que se adequar como empresa, né? E correr atrás, porque senão você fica para trás. A questão das redes que eu citei, a gente se filiou a uma rede para poder buscar preço competitivo, porque a gente comprando individual não ia competir com rede nunca. Então a gente se filiou a uma grande rede para poder competir no preço. Então o obstáculo vem aparecendo todo dia, a gente vai se adequando e vai. Alguns a gente consegue prever. E se antecede a ele, quando ele chega a gente não sente. Mas quando sente também, tropeça ali, levanta, sacode a poeira e vai dando a volta por cima. Olha, quem lida com saúde, cada vez que você, seja no balcão da farmácia, seja no laboratório com um diagnóstico, e depois aquela pessoa volta para te agradecer, volta para te oferecer um presentinho, um bolinho, um melzinho, como a gente recebe, é muito bacana. É gratificante demais. A maioria das coisas são gratificantes. A maioria dos momentos, as dificuldades é naquele dia ali, tu vai buscar uma solução e ela vai passar. Mas o teu dia a dia dentro da saúde é emocionante, porque tu dá um nó na garganta de dar aquele diagnóstico ruim para a pessoa, mas aí tu vai lá, entrega ele,
dá aquela injeção de ânimo para o teu paciente, seja porque ele está comprando remédio, seja porque ele está recebendo o exame, e tu entra naquela torcida junto com ele. Tu participa do tratamento. Hoje, com o WhatsApp, eu mando mensagem diariamente, quero saber do tratamento, como é que tá, como é que... Eu tenho um vínculo muito grande com a maioria dos nossos pacientes, né? E aí essas pessoas, ao final, a grande maioria que dá, graças a Deus, tudo certo, e aí eles voltam e te dizem o quão foi importante naquele momento, ou o tanto que aquele momento também ali que tu estava tão fragilizado, e aí você aparece com uma força, uma injeção de ânimo. E como a gente vê muito todos os dias, a gente tem muito mais história positiva. Então, na hora que tu pega um diagnóstico que tua casa cai, que tu acha ruim naquele momento, mas eu já vou chegar com um monte de exemplo para ti. Ó, aqui um monte de gente já fez, já deu isso aqui, deu tudo certo. Bola para frente, enfrenta o negócio, o que tem que fazer é enfrentar. Eu sempre digo, até as minhas amigas brincam, né, que eu digo assim, para mim não tem paciente perdido, eu não perco paciente. Posso até deixar meio capenga, mas perdido não perde não, você volta e conta a história. Ainda faz a pandemia assustou? Assustou no lado do empreendedorismo, né? Eu não tinha medo da doença, mas eu confesso que teve momentos assim que eu falei, meu Deus, vamos ver aqui o que a gente tem de... vai todo mundo quebrar. Eu imaginei assim, teve um momento que eu pensei assim, vai ser um terremoto. Porque as pessoas diziam muito assim, fechou tudo, só está aberto farmácia e laboratório, né? Praticamente. Então eu estava com as duas portas abertas, mas eu não tinha produto para vender. Ninguém ia mais na farmácia comprar nada. Ninguém tinha mais diabetes, ninguém tinha mais hipertensão, ninguém tinha mais nada. Suplemento, então, a academia fechou, ninguém... Assim, nós passamos ali os primeiros 3, 4 meses para entender que aquele negócio não ia ser só aqueles diazinhos, né? E aí só se procurava a hidroxicloroquina, a gente não tinha mais para vender, porque o que a gente tinha eram 20, 30 pacientes de lúpus que faziam uso desse medicamento, então não tinha estoque dele. Quando esgotou, esgotou. E aí você já não tinha mais álcool para vender, você não tinha mais máscara para vender, você não tinha descartável mais nenhum, então não tinha nada para vender que as pessoas estavam procurando. O que eu tinha lá para vender, ninguém procurava mais, ninguém ia comprar. Exame, no primeiro momento, todo mundo só queria teste de Covid, não tinha teste de Covid para a gente vender. Tudo que foi produzido era para o serviço público. Então eu falei, vai todo mundo quebrar, não vai ter nem jeito aqui nesse negócio. Vamos ver aí, é um terremoto. As casas todas vão cair e vamos tentar sobreviver. A ideia inicial era essa, vamos sobreviver, porque os negócios vão quebrar todos. E aí quem se sair bem de saúde desse negócio, começa de novo. Porque inicialmente eu achei que ia realmente. Aí depois a coisa acalmou. E aí as pessoas também, né? Porque eu não sei se a gente se brutaliza diante de um negócio desse ou se a gente naturaliza. Mas o fato é que a gente entendeu que a gente ia ter que tocar a vida, apesar do Covid, né? E aí voltou tudo ao normal, graças a Deus. Dentro dos negócios voltaram ao normal. Aí a gente tinha, né, que eu brinco muito que eu sou pitaqueira, e isso inquieta. Eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E aí tinha, graças a Deus, o lado do agro do marido. E aí nós focamos tudo para lá. Tem que dar pitaco aqui em alguma coisa, porque a paradeira foi geral. Geral. Teve assim um momento, eu brincava dentro da família, falei, gente, vai todo mundo quebrar, não vai ter jeito. Vamos começar já a pensar aí, depois que a gente sobreviver, sabe aqueles filmes de ficção científica que dá aquele boom em todo mundo, aí a poeira baixa, e vamos ver quantos escaparam para começar a vida de novo. Eu achei que ia ser daquele jeito ali. Quando eu pensei, vai quebrar tudo, o que eu pensei? Eu preciso sobreviver, forte com saúde, porque lá no fim, quando a poeira baixar, alguém vai ter que se levantar e reerguer de novo. A gente vai ter que comer, a gente vai ter que fazer tudo. Do que eu vou viver depois de lá, eu não sabia. Porque é o que eu estava dizendo, a gente pensava mesmo que era aquele filme de terror que, sabe, uma bomba, acabou com tudo.
Mas eu imaginei isso, vai ter que sobreviver. E eu imaginava que dentro dessa sobrevivência lá na frente, que desse lá, quando a luz acendesse de novo, eu ia estar lá. Não imaginava que eu não ia estar lá. Eu ia estar lá. O que ia acontecer lá, depois dessa transformação de tudo, era que eu ia... Aí eu acho que é da cabeça do empreendedor isso, né? Quando a luz acendesse de novo, eu estaria lá no ponto para alguma coisa. O que a gente via depois. Depois, o que precisasse, né? Assim, diante daquele cenário tão incerto, o que precisasse eu estava lá no ponto. Pessoal no filho, né? Só. E Só ela uma adolescente. querendo aquela fase maravilhosa. Maravilhosa. Se ela resolvesse começar a empreender hoje, qual seria o conselho, assim, de mulher para mulher? Ah, tem que ter coragem, né? A gente já conversa muito sobre isso. Ela é mais ligada no ramo do pai dela, né? Mas a gente conversa muito, tem que ter coragem, ela tem que tocar, tem que enfrentar, tem que, sabe, assim, eu acho que empreender é muito disso. É não ficar parado e do jeito que a música tocar, você dançar. Você foca em alguma coisa. Eu gosto mais disso. Então eu vou tentar por esse lado. Mas se aquele lado, os caminhos, né? Porque quem vai te dando os caminhos são Deus. E aí se ele disser que o caminho é diferente, tu vai entrando naquela dança, porque ela vai ser a melhor. É porque não era daquele... Porque na verdade quando a gente começa, eu acho que não existe empreendedor que comece sabendo o que está fazendo. Ninguém acha, tem um roteirinho lá, um script, que vai dizer eu vou fazer assim, eu vou fazer assado e isso aqui vai dar certo desse jeito. Não tem. Quando a gente dá o primeiro passo, é que a gente cai no primeiro buraco. Porque se tu tiver parado, tu não vai cair em buraco nenhum. E aí depois desse tropeço, desse buraco que você cai, é que você sabe como é que... Aí é que vem a reação. E a diferença de quem empreende para quem não empreende tá aí. É o que você faz depois desse tropeço. Se tu levanta ou se tu fica lá deitado. Posso estar sendo otimista demais, né? Vai ter muitas mulheres que vão chegar e vão dizer, nossa, você tá louca, é difícil demais, eu competi com um homem e eu perdi, né? Pode ser que seja do meu mercado, né? E em outros mercados seja diferente e seja mais masculino, né? Mas eu acho que hoje a mulher é muito respeitada dentro dos negócios já. E eu acho que assim, esse feeling da mulher, o homem empreendedor, ele já entendeu que ele tem que aproveitar isso. Então, por mais que o homem seja machista, ele não vai dispensar uma empreendedora com um tino comercial, com um feeling, com uma visão empresarial do lado dele. Porque quem aí não está sendo empreendedor e tendo visão de mercado é ele. Então, e eu acho que isso já está sendo muito respeitado. Eu não estou dizendo, aí se a gente for, eu estou falando de empreender, né? Se a gente for realmente pegar lá por questões salariais, a gente sabe que existe ainda muita discriminação com a mulher. Mas eu acho que se tu botar um homem e uma mulher empreendedor, os dois, vamos abrir essa empresa aqui agora. Nesse momento o sexo não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que ainda é um ramo de atividade, o empreendedorismo é um dos lugares que bota a mulher em maior pé de igualdade com o homem, porque vai da cabeça dela. Ali, naquele momento ali do empreender, é a cabeça dela, se for a palavra, contra a cabeça dele, né? Vamos dizer que fosse essa competição que eu estou colocando. Então, assim, se as ideias dela, se o jeito dela de tocar o negócio for melhor do que o dela vai fazer sucesso e o dele não. E ali o sexo ficou para segundo plano. Então é a pessoa. Eu acho, a pessoa. No empreendedorismo é a pessoa. Até porque, na hora, é o que eu estou dizendo, se tu é um empreendedor ou se tu está do lado de pessoas empreendedoras, quem é empreendedor não vê sexo, vê o negócio.